E aí, amigos e amigas, estamos aqui mais uma vez reunidos para ver um assunto que se chama diagrama de Pauli. Um assunto de fundamental importância, apesar de não ter muita ocorrência em questões, em termos de vestibulares, mas é um assunto que é de pré-requisito para a tabela periódica e para ligações químicas, que são assuntos de fundamental importância. Para quem não me conhece, meu nome é Celu, estou aqui hoje, vou ficar por aqui assim de boa. E aí vamos ver o que é esse tal desse diagrama de Pauli. Botar aqui em cima e aí vamos nós. Como é que é o diagrama de Pauli, amigão? O que é isso? O diagrama de Pauli quer dizer o quê? Bom, o diagrama de Pauli, na verdade, é um artefato, um artifício, uma maneira que você tem de fazer a distribuição eletrônica dos elementos químicos, que também é conhecido como princípio de Aufbau. Aí você fala, mas quem é esse Pauli, amigo? Pauli é esse cara aí, ó. Esse velhinho aí, gente boa, que morreu há muito tempo atrás. Eu não me lembro exatamente a data, mas ele morreu, certo? E aí o que é que nós temos aqui? Bom, o que foi que Pauli fez? Ele fez uma divisão bacana, uma divisão em camadas, número de elétrons, níveis e subníveis. E aí o que foi que ele fez? Pegou as camadas que nós já conhecemos, que nós já vimos aí nos modelos atômicos, principalmente o modelo de Bohr, nos próprios números quânticos. Pegou o número máximo de elétrons em cada uma, que nós também já sabemos, que são esses que estão aí. Os níveis, na ordem também crescente, de 1 até 7. E os subníveis, que aí você não pode esquecer do seguinte, ó. Se você tem 2 elétrons na camada K, você não pode esquecer que quem tem 2 elétrons é o subnível S. Então significa dizer que nessa primeira camada, o que você tem é um S2. Na primeira camada, só cabe o subnível S com 2 elétrons. Já na segunda, que tem 8, aí você também não pode esquecer que aí você já tem 2 subníveis. Quais são os 2 subníveis, amigo? Subnível S e subnível P, onde o subnível S tem 2 elétrons, que nós já vimos na de cima, e o P tem 6, totalizando 8. Então, o segundo nível, ele ficaria com o S2 e também com o P6. E aí você começa a fazer o desenvolvimento do diagrama. Na terceira já vai para 18, significa dizer então que você tem 3 subníveis, o S, o P e o D. E aí você já trabalha com, no terceiro nível, você tem os subníveis 3S2, 3P6 e 3D10, tá certo? Aí você fala, tudo bem. E aí, o que mais que eu tenho que fazer? Bom, agora você vai fazer no quarto. Será que você já saberia fazer de cabeça o quarto? Isso aqui não foi nada demais, só é um negocinho aqui, que aí o tripézinho ele caiu. Mas não tem nada não, eu acho que eu não vou cortar não, acho que eu vou deixar ele assim mesmo, né? Tá bom, porque ele já estava para cair ali, cair, o que que tem? Agora tá tudo beleza aí, tudo tranquilo, tudo despreocupado da vida. Então no quarto, que são 32, aí já vão entrar os subníveis S, P, D, I, F. Então a quarta camada, que você já vê ela aqui, bonitinha, vou agora tirar esse zoomzinho aqui. Na quarta camada, você teria o quê? Você teria, deixa eu botar ele aqui agora no lugar, bonito. Na quarta camada, vou botar ele agora aqui, pronto. Aí na quarta camada você teria o 4S2, 4P6, 4D10 e 4F14, tá certo? No quinto subnível, a mesma coisa, vai ser exatamente igual ao quarto, né? Quer dizer, exatamente igual não, vai trocar o nível. Em vez de ser o nível 4, vai ser o nível 5, que você tem ele aí tranquilamente, tá certo? Aí no sexto nível, você já tem 18, já começa a cair, vai ficar igual a camada AM terceiro, só vai mudar de 3 para 6, tá certo? E no sétimo, que são 8, é igual a segunda. E aí você já percebe que você já consegue fazer mais ou menos o entendimento do seu diagrama. E aí você fica de boa, tranquilo. Aí depois o que foi que ele fez? Bom, Pauli resolveu fazer o que ele chamou de ordem crescente de energia. E essa ordem crescente de energia, segundo ele, ela é feita assim. Pegando, você vai, vamos dizer assim, flechando em diagonal os subníveis. Perceba que essa primeira flecha, ela atingiu esse subnível, que é um S2. Aí você vai, joga uma segunda flecha em diagonal também. Você percebe que ela flechou o 2S2. E nisso aqui embaixo a gente vai colocando a ordem crescente de energia, vai arrumando o nosso diagrama. Na terceira, ela já pegou 2. E é de cima para baixo, 2P6, depois pegou 3S2. Então a gente bota 2P6, 3S2. Joga a terceira flecha
Aí perceba que ela já pegou no 3p6 e no 4s2. E aí você joga lá embaixo 3p6, 4s2. Na quinta flecha, você tem aí já 3 subníveis agora. Você já tem o 3d10, o 4p6 e você tem também o 5s2. Aí lá embaixo você joga eles bonitinho. Na sexta flecha, a mesma coisa. Você pegou o 4d10, pegou o 5p6 e pegou o 6s2. Aí você escreve lá embaixo. E na sétima flecha, você tem 4f14, você tem 5d10, você tem 6p6, você tem 7s2. E aí você joga lá embaixo também. E na última flecha, oitava, você pegou o 5f14, você pegou o 6d10 e você pegou o 7p6. E aí você joga também e você tem o que se chama de ordem crescente de energia. Então é basicamente isso daí para você fazer o diagrama de Pauli. Não tem muito mistério, são as camadas, o número de elétrons, os níveis, subníveis. Organizou, aprendeu de onde é que ele veio, aí agora você precisa só treinar. Treinar como, amigo? Com as questões, como é que elas podem me cobrar isso aí? Quais são as possibilidades de cair na prova? Bom, aí ele vai pedir para você fazer a configuração eletrônica, vai te dar um elemento, que no caso é o cloro, e vai lhe fazer 5 perguntas. Quer dizer, só pode chegar até 5. Uma delas é a ordem crescente de energia, que é justamente você se basear naquele diagrama de Pauli. Aí você vai pegar o número atômico, que é o número de elétrons, que é o número 17, e vai começar a desenvolver o diagrama. Começa com um S2, depois vem com... e você vai somando na cabeça o número de elétrons, né? Um S2 com 2 elétrons. 2S2 mais 2 elétrons. 2P6 mais 6 elétrons. 3S2 mais 2 elétrons. Agora viria 3P6, mas você não vai colocar 3P6, você vai colocar 3P5. Por que 3P5, amigo? Porque quando você somar todo mundo aqui, você vai ter exatamente 17, que é o número que você quer. Então é exatamente isso que você vai ter que fazer, chegar até 17. Se você colocasse 3P6, você iria até 18, iria passar, então você não estaria com cloro, você estaria com outro elemento, que aí seria, no caso, o argônio, que não vale a pena a gente comentar sobre ele agora, tá certo? Aí você diz, e aí? E aí fechou, resolveu a primeira pergunta, é simplesmente isso, seguiu o diagrama de Pauli e está tudo resolvido. Aí depois agora, uma segunda pergunta que ele pode fazer, é por camadas. Você fala, como é que eu vejo camada, amigo? Pelo número da frente. Aqui, ó, e a primeira camada que nós fizemos lá no diagrama, você pode até voltar o vídeo se você quiser, e aí você percebe que a primeira camada, que é a camada K, ela está com 2 elétrons. Aí você vai para a segunda camada, que a segunda camada já é a camada L. Aí você percebe que já tem 2 do S e 6 do P. Você percebe que a camada L já tem 8 elétrons. Então você fechou a segunda camada. Aí vai para a terceira camada. Vê lá 3S2, 3P5. Ela aparece 2 vezes. Então você percebe que ela tem 7 elétrons. 2 do S e 5 do P. E aí você fechou as camadas eletrônicas. Você conseguiu fazer a sua distribuição por camadas sem problemas. Por gás nobre é tranquilo, agora é necessário que você tenha em mãos a tabela periódica, você tenha pelo menos essas informações dos gases nobres. E aí o que é que eu tenho que fazer, amigão? Primeira coisa é você olhar de novo o número atômico do cloro, que é 17. E aí você vai aqui na tabela e vai ver o número atômico dos gases. Você percebe que o hélio está com 2, o neônio tem 10 e o argônio tem 18. Aí você fala, e aí, amigo? E aí você para. Por que eu paro? Porque já passou do 17. E o que é que eu tenho com isso? Bom, aí você precisa usar o neônio. Por que o neônio? Porque o argônio vai ser 18 e seu número é 17. Você não pode ultrapassar o número que você tem. Você tem que ficar abaixo ou no máximo igual a ele. Você diz, então como é que eu faço? Aí você faz assim, ó. Você pega, você está só com o neônio, ele que lhe interessa, os outros não lhe interessam. E esse neônio você vai fazer o seguinte. Vai pegar aquela ordem crescente de energia e vai, eu joguei aqui para baixo do gás nobre para ficar melhor de você visualizar. E aí você vai somar esse número de elétrons, ó, 2 do S, aí você tem mais 2 do outro S, e você tem mais 6 do P. Você pode perceber então que você chegou em 10. O que é que isso quer dizer? Que é exatamente igual ao neônio. Se é exatamente igual ao neônio, eu simplesmente elimino eles e coloco o neônio no lugar deles. Pronto.
fechei aqui o gás. Agora é só complementar com o que faltou. Você percebe que ficou 3S2 e 3P5 de fora. Se eles ficaram de fora, você coloca ali no finalzinho e você acabou de fazer sua distribuição por gás nobre. Então você vai olhar o gás mais próximo, que no caso é o neônio, que é 10, não pode ficar, porque às vezes o cara fala, mas 18 não é mais próximo de 17? Mas passou, é o mais próximo inferior, ou no máximo igual, tá certo? Você fala, e aí amigo, o que é que eu faço mais? Aí você pode agora responder uma penúltima pergunta. Número de elétrons na camada de valência. Valência quer dizer última camada, valência quer dizer última camada. Aí você tem 3 camadas, a K, a L e a M. Aí você percebe que a M é justamente a sua última camada. Então é ela que lhe interessa. Então você tem aí 7 elétrons. 7 elétrons nessa última camada. Então o número de elétrons de valência, ou seja, quantos elétrons tem na última camada, são 7. E outra coisa que ele pode lhe perguntar é o número de elétrons no subnível mais energético. Aí você fala, e aí amigo, como é que seria isso? Lá na primeira pergunta você tem a ordem crescente de energia. O que quer dizer crescente? Do menos energético para o mais energético. Então, menos energético seria 1S2 e o mais energético seria 3P5, que é sempre o último na ordem crescente de energia, já que eu quero mais energético. Como é 3P5, eu tenho 5 elétrons. Se eu tenho 5 elétrons, eu chego ali, coloco 5 e respondi todas as perguntas tranquilamente, tá certo? Qualquer coisa você pode voltar ao vídeo e ver novamente. Ou então, a gente vai seguir, que aí a gente vai fazer com outro elemento. Agora é o titânio 22. E as perguntas são as mesmas. A mesma coisa. Ordem crescente de energia. Eu fico fazendo assim com o olho porque toda hora, às vezes, passa um mosquito aqui que fica perturbando. Mas tudo bem. Então o que é que você tem aqui? 22 é seu número de elétrons. Seu número atômico, que vai ser igual ao número de elétrons, já que não trata-se de um íon. Aí você faz a mesma coisa. 1S2, 2 na cabeça aí. 2S2, mais 2 na cabeça. 2P6, 6 na cabeça. 3S2, 2 na cabeça. 3P6, aí você já está com, mais 6 você já está com 4, você já está com 18. O próximo seria 4S2, você está com 20. Aí viria 3D10. 3D10. Se viria 3D10, ia passar. Aí você fala, como é que eu faço? Você só pode colocar 2 ali. Por que só posso colocar 2? Porque você quer chegar em 22. E aí você fechou. E pode colocar 3D2. Lembra que nós fizemos números quânticos? Você vai preenchendo ali, ó, o orbital, o D. O D você bota 1, você bota 2, você bota 3, você bota 4, você bota 5, 6, 7, 8, 9, até chegar no 10. E aí você fechou a ordem crescente de energia. Vai fazer a mesma coisa por camadas. Por camadas, vai pegar a primeira, que é a camada K. Está com 2 elétrons do S2. Vai para a segunda. A segunda é a camada L, que você tem 2 do S mais 6 do P. Você tem 8. Cola aqui embaixo a continha de boa. Então na camada L você tem 8. Tranquilo, sem problemas, despreocupado. Terceira camada, tome um cuidado que ela aparece 3 vezes. Ela aparece com 2 do S, com 6 do P e com 2 do D. Então ela vai ter 10 elétrons. E a quarta camada, que é a camada N, essa aí você tem 2 elétrons, que são 2 do S. Tá certo? Se você quiser, você até soma 2 mais 8 mais 10 mais 2. Você vai ver que vai dar 22. Quando chega o gás nobre, aí não tem por onde correr. Tem que ter a tabelinha do gás nobre baseado no número 22. 22. Aí tá aqui nossa tabela. Vamos lá chegar no 22, né? Eu tenho o hélio com 2. Aliás, eu coloquei aqui, né? Eu coloquei todo mundo aqui embaixo. E agora eu vou olhar o gás nobre. Hélio com 2, peguei a ordem crescente de energia e joguei lá. Hélio com 2, neônio com 10, argônio com 18 e o criptônio passa. Então isso quer dizer que nenhum dos 3 vão servir. Quem vai servir para mim vai ser somente o argônio, que é 18, que é o mais próximo que eu tenho do titânio 22. E aí eu vou somar aqui na distribuição de energia, né? 2 do S, 2 do S, 6 do P, 2 do S, 6 do P, me dá 18. Então tudo isso que eu tinha vai embora e virou argônio. Todo mundo foi embora e virou argônio. E o que sobrou, eu boto lá atrás do argônio e acabei de fazer minha ordem, minha distribuição por gás nobre.
Então coloquei o argônio, que é o mais próximo, e o que sobrou dele. O que sobrou, na verdade, da ordem crescente de energia. Camada de valência é a mesma coisa, né, que ele vai fazer. É você olhar na última camada, que é a camada N. N, camada de valência, quer dizer última camada. Vai olhar na N, que são 2 elétrons. Ordem, número de elétrons no subnível mais energético, vai ter que ver na ordem crescente de energia. Você vai ver lá o último, que a linha circulou agora, são 2 elétrons no 3D. Então é quem aparece por último, que é o 3D2. Então coincide aí a valência com subnível mais energético. E você fechou mais um exemplo. Espero que você tenha aprendido. Bom, uma outra coisa que ele pode fazer também é colocar um íon desse aí, ó. Por que um íon desse, amigo? Porque aí é o seguinte, ó, você tem as mesmas perguntas, só que você tem 27 prótons, mas você está perdendo 3 elétrons ali. Então vamos fazer como se nada tivesse acontecido. Vamos fazer até 27. 2 do S, mais 2 do S, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D7. E aí você percebe que você chegou em 27. Você faz normal. Agora sim, você percebe que você tem 3 mais. Significa dizer que você perde 3 elétrons. E esses 3 elétrons vão ser perdidos da última camada. Então, cuidado, porque você tem 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D7. Perceba que a quarta camada é a quarta camada, que tem um 4S2, depois cai para a terceira. Significa dizer que você tem que perder 2 elétrons dessa quarta camada. Só que você quer perder 3. O que é que isso quer dizer? Que agora a sua última camada passou a ser 3D7. Você já perdeu 2 elétrons da quarta. Então você vai precisar perder mais um. Então o que era 7 vai passar a ser 6. E aí sua distribuição eletrônica ela é 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D6. E é assim que fica a sua distribuição sem problemas, tá certo? Então vê se você entendeu bem. Se você terminasse ali em 4S2, perderia ela normalmente. Você terminou em 3D7, continua no 4S2, porque a quarta camada é superior à terceira, tá certo? Vamos nessa então, para fazer por camadas. A mesma coisa. Primeira camada, 1S2, 2 elétrons. Segunda camada, 2S2, 2P6. Aí você tem 2 mais 6, 8, você tem 8 elétrons. Terceira camada, olha onde é que ela está, 3 vezes aí, ó. S2, P6, D6, ó. 2 mais 6 mais 6. Você ficou com 14. E aí você tem 14 elétrons na última camada. Normal, sem problemas. Segue o jogo. Gás nobre. Você fala, como é que seria o gás nobre, amigo? O gás nobre é a mesma coisa. Vai olhar o número atômico 27. Só que na verdade não é mais 27, agora está com 24, porque perdeu 3 elétrons. E vai seguir, vai ver o gás nobre e vai fazer a mesma coisa. Você tem aqui, ó, todo mundo lá de cima, vindo para cá para baixo, todo mundo ali da ordem da distribuição. Você não precisa nem fazer isso. Estou fazendo aqui só para fazer mesmo, o que eu gosto de fazer eu vou e faço. Aí você vai e faz, tá certo? Aí você diz, e aí? E aí que você tem aqui, ó, 2, você tem 10, você tem 18 e passou. Então significa dizer que ninguém presta para nós aqui. Quer dizer, ninguém não. Quem presta é o argônio. E aí eu faço a mesma coisa. Pego 2, depois mais 2, depois mais 6, depois mais 2, depois mais 6, o que me dá 18. Me deu 18, show de bola. Eu tiro todo mundo e coloco o argônio no lugar dele. Coloquei o argônio tranquilo. E aí eu vou para o finalzinho, que é o 3D6. E você até percebe que dá certo, que 18 do argônio com 6 do 3D, você tem 24. Aí vai, todo mundo embora, tranquilo, no número de elétrons na camada de valência. Então aqui você vai olhar na última, que agora é a M. É a terceira camada com 14. E aí você tem 14 elétrons. E o subnível mais energético, não tem nenhum problema, continua sendo o último, que é o 3D6. 3D6 você tem 6 elétrons e fechamos mais um. Parabéns para todo mundo, tá certo? Muito bom.
Aí essa videoaula está sendo gravada no período do corona, eu estou passando o dedo aqui, mas é porque eu já lavei minhas mãos, já tomei até banho, já fiz foi tudo, já estou todo higienizado. Então, espero que você também esteja, né? Agora você tem um ânion, BR menos 35. O que acontece, amigão? Acontece o seguinte, 35, quando ganha 1, ele vai para 36. Mas, amigo, você não fez isso na outra, realmente, porque ali é cátion. E o cátion, ele perde na última camada, por você ter que distribuir todo mundo para ver onde é que vai ser a perda. No caso do ânion não tem problema, que com certeza já vai ser na última camada. Então, o ânion você já segue direto. O cátion você para, faz e retira depois. O ânion você já soma e já segue direto até 36 e vai seguindo. Um S2 com 2, 2S2 com 2. Eu não vou falar mais isso, que você já sabe que eu já fiz 3 vezes, né? Então você tem 2P6, 3S2, e agora eu fiquei calado, né? 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, aí se você somar vai dar exatamente 36, está distribuído perfeito o seu ânion do seu BR menos, tá certo? Agora por camadas, a mesma coisa, tudo se repete, né? Primeira camada com 2, camada K. Segunda camada, camada L, com 2 mais 6, com 8. Terceira camada, aí repare a terceira, viu? Que ela aparece 3 vezes. Aparece o S, o P e o D, que dá um total de 18. E a quarta e última camada aparece 2 vezes. Você tem o S e tem o P, 8. E a última camada está com 8. Aí você vai ver lá na frente que esse número de elétrons com 8 na última camada, aí você tem uma estabilidade, né, do gás nobre. Mas isso é papo para depois. Falando em gás nobre, veio agora o gás nobre. Como é que seria o gás nobre, amigo? O gás nobre aqui, você tem que olhar o 36. Aí vai pegar aquela tabelinha. Essa tabela é dada para você. Os números são dados para você, você não tem que decorar nada, tá certo? Se você estava querendo me perguntar isso no primeiro, eu só digo no último, que eu também esqueci de dizer, mas tudo bem. Você tem aqui, ó, todo mundo descendo, todo mundo, no próximo slide eu vou botar todo mundo já lá embaixo de vez, como eu fiz no primeiro. Aí vamos lá. Você vai somar, né? Ou melhor, desculpa, porque eu botei ali, você vai olhar todo mundo bonitinho aqui agora, né? 2 do hélio, 10 do neônio, 18 do argônio. Opa, criptônio 36. Então, criptônio é ele que me interessa e é bom pra gente. Por que é bom? Porque você já percebeu que aqui, ó, todo mundo, se você somar, que você já tinha feito lá em cima, todo mundo aqui dá 36. Então vai todo mundo embora e você colocou somente o criptônio. Então você percebe que o que eu fiz aqui é desnecessário. Você já tinha visto lá, bastava colocar o criptônio. Essas repetições que eu vou fazendo é só para o cara aprender, mas é claro que você pode fazer de maneira mais rápida. Veja aí por camadas, que aí você tem aqui o número de elétrons na camada de valência. Então, vendo por camadas, eu vejo que eu tenho 8 elétrons na última. Se eu tenho 8, eu estou com o octeto completo. E aí eu tenho um subnível mais energético, está ele lá no 4P6. E aí eu tenho 6 elétrons e fechou o diagrama de Pauli. Então, amigos, você tem aí a parte que a gente precisaria passar para vocês. Agora tem algumas curiosidades, que é bom você saber, que é com relação a isso aqui, ó. Emissão de luz. Isso é perfeito. Por que é perfeito, amigo? Porque isso aqui eu acho bonito, eu gosto. Essa coisa que você estudou das camadas eletrônicas, você deve lembrar do modelo de Bohr, que esse salto de elétron, quando ele faz a volta, ele emite a luz, emite o fóton. E você tem várias maneiras de falar isso, de classificar, né? Você pode chamar de incandescência quando você tem emissão de luz, quando você tem aquecimento, alta temperatura. Já ouviu falar disso daqui? Lâmpada incandescente, por isso que o nome é lâmpada incandescente. Isso aí, amigão, não existe mais, né? Porque consome muita energia e aí foi retirado por conta da falta de energia que nós podíamos ter, né? Que podemos ter ainda, né? Mas você tem aí uma lâmpada bem bonita, bem legalzinha, que quando a gente tinha que trocar isso aí, quando queimava, ficava quente, tinha que pegar um pano, isso aí é coisa do passado que você não alcançou. Agora, luminescência, isso aqui é interessante, porque aqui você tem emissão de luz sem precisar fornecer calor, que não esquenta muito. E a luminescência, na verdade, ela pode ser de várias maneiras, só que eu vou destacar 4. A fluorescência. O que é a fluorescência? É quando a substância absorve energia de determinada fonte e emite radiação. Porém, quando termina o fornecimento de energia, a emissão da radiação cessa rapidamente. Não entendi nada, amigo. Geralmente, às vezes, o cara não entende, mas quando você bota o exemplo, por exemplo, aqui, ó,
Placas de trânsito. O que é isso, amigo? Quando você está viajando à noite, como eu faço muitas vezes, você joga o farolzão numa placa, aí você consegue enxergar a placa. Quando você passa, que aquela placa não está mais recebendo a luz do seu farol, ela praticamente é como se ela apagasse. Então quer dizer, ela recebeu energia, aí emitiu luz. Quando você parou de emitir luz para ela, ela parou de emitir também. Então isso você chama de fluorescência. E isso aí você tem também as faixas nos uniformes de garis, quando eles estão não só de gari, né, mas de trabalhadores de maneira geral. Que gari também é um trabalhador de maneira geral. E temos que respeitar todo e a todos. Que é para a gente poder ver eles trabalhando no meio da rua, o pessoal que trabalha também de outras formas. E a lâmpada fluorescente, né, que é famosa também. Essa lâmpadazinha bonitinha. E esse nome recebeu o nome de fluorescência porque esse fenômeno foi descoberto inicialmente com mineral à base de flúor chamado de fluorita, mas não acontece apenas com flúor, pode acontecer com qualquer um que passe por esses exemplos que eu lhe disse aqui. Tem outros também, viu? Tem um aqui também que chama de, essa emissão de luz, chama de fosforescência, que aí você tem, eu leio isso daí, mas às vezes o cara não entende, né? Não assim, por não ter conhecimento, que eu sei que a gente tem, mas é porque fica mais claro com o exemplo. A substância absorve energia, e aí quando termina o fornecimento, a emissão continua. Como é que é isso, amigo? Não sei se você já viu os interruptores interessantes, que é assim, né? Eles brilham, é como se a gente chamasse, a gente classificasse assim, brilha no escuro. Então é interessante, ele recebe luz, e aí no escuro, ele continua ali aceso, que é justamente para quando você chegar no local, para você não cair, não bater a cabeça e não quebrar a cabeça, aí você consegue de alguma forma enxergar e acender a luz e ficar de boa. É interessante. Os ponteiros de relógio também, que às vezes a gente usa à noite, né? Às vezes ele recebe luz o dia todo e quando está no escuro ele consegue emitir o brilho. Isso é interessante. E essas pulseirinhas que geralmente tem boate, que eu adoro boate, boate é minha segunda casa, amigo. Aí você tem as boates também, essas pulseirinhas bem bacanas, bem legais, tá certo? E esse nome é porque o fósforo foi utilizado, né? Mas não é somente o fósforo que faz isso, é por isso que o pessoal chama de fosforescência, mas não é só com fósforo. Bom, aí você tem agora a quimioluminescência. Essa é interessante, por quê? Porque essa aí tem que ter uma reação química. E a mais famosa é esse cara aqui, ó, luminol. Luminol é uma substância química que ela reage com sangue e ela emite o brilho azul. Quem usa muito o luminol é a polícia técnica para fazer perícia. Não sei se você já assistiu às séries CSI, do Dexter ou coisa do tipo. É bem interessante. Por que interessante, amigo? A reação é essa aí que você viaja. Cadê assim? Que diabo é isso aí, amigo? É uma reação orgânica que você vai ver no futuro. É a reação mais complexa que também é só para ilustrar. Só botei aí para poder ficar bonito o slide. O que você tem que saber é o seguinte, ó. É mais ou menos assim, ó. Às vezes alguém comete um crime e aí mata alguém na banheira. Isso aí é no filme, né? Na realidade, não. Mata alguém e aí o cara vai lá, lava com água e sabão, não sei o que e tal. Só que a polícia suspeita, aí chega no local, vai lá, joga o luminol, com tudo no escuro, né? E aí joga a luz ultravioleta, amigão. E aí o que acontece? Ele percebe a mancha do sangue. Às vezes o cara pisa no local e fica com sapato também. E aí, amigão, não tem como você fugir disso, tá certo? Aí são algumas cenas que você pode ver. Esse é o famoso luminol. Bom, amigos, e a última seria o quê? É o que você chama de bioluminescência. A bioluminescência, na verdade, é uma quimioluminescência quando você tem um organismo vivo. Então, o organismo vivo ele emitindo a radiação, a luz visível. E o pessoal só fala de vagalume, como se só existisse o vagalume, e não é bem assim, não é só existe o vagalume, né? O vagalume é o principal, o pessoal mais fala. Mas tem também água viva, olha como ela é bonita, ó. Água viva, agora tem os interessantes, tem assim, ó, umas células de fungos que o pessoal chama de micélio também, que eu acho bonito pra caramba. Esse efeito da bioluminescência é fantástico. Agora o que eu mais gosto é esse peixe aqui, ó. Já ouviu falar desse cara aqui? Não sei nem pronunciar o nome dele. Agora ele tem um negocinho assim na ponta, ó, que brilha, que é pra poder atrair as presas. As presas vão doidas e aí, amigão, ele joga duro, viu? É interessante, é legal, é bacana. E aí você tem o finalzinho de tudo. Aí você tem tudo na tranquilidade, na paz e no sossego. E aí, amigão, na próxima aula a gente vai jogar duro para ficar na manha, tá certo? Obrigado e até a próxima.